Hoje vamos novamente abordar as funcionalidades de virtualização dos NAS da Knapp. Já anteriormente, em links que podem encontrar na descrição deste vídeo, explicámos como funciona a app Virtualization Station 3 e além disso mostramos também como migrar um servidor físico para um NAS. Neste vídeo vamos voltar ao Virtualization Station 3 e ver como pode ser usado para instalar o novo Windows 11, bem como quais as definições a escolher de forma a que seja o mais otimizado possível. Não vamos perder muito tempo com a instalação do Virtualization Station 3, até porque já fizemos um vídeo sobre isso que podem encontrar aqui no canal. No entanto, vale a pena revisitarmos esta aplicação para mostrar como pode suportar o Windows 11. Para isso, fizemos previamente o download de um ISO a partir do website da Microsoft e descarregámos o sistema operativo para o nosso computador, tendo depois copiado o ficheiro ISO para uma pasta no NAS. Contudo, podemos também descarregar diretamente máquinas virtuais Windows a partir da interface da aplicação. Estas são máquinas completas, ou seja, não precisam de ser instaladas como os ISOs, basta executá-las. São VMs válidas por 90 dias que oferecem diferentes versões do Windows, com também diferentes browsers da Microsoft e que se usam sobretudo para testes de compatibilidade de websites. O processo de instalação do Windows 11 não é diferente daquele que faríamos com o Windows 10. Este suporte para a nova versão é possível porque o Virtualization Station 3 é agora capaz de emular o chip TPM 2.0 que a Microsoft definiu como um dos requisitos de hardware essenciais para o Windows 11 e sem o qual não é possível instalar o sistema operativo. O suporte para TPM 2.0 está habilitado por default, mas podem confirmar no menu Configuração Outros. Depois, devemos ajustar as definições da máquina virtual consoante as capacidades do nosso NAS, como é o caso da memória a alocar e que irá depender da RAM que temos instalada, bem como o número de núcleos do CPU, uma vez mais, dependente do processador instalado no NAS. Uma das mais importantes opções de desempenho que aconselhamos é utilizar drivers Virt.io, quer na interface de rede, quer na interface de disco da máquina virtual, os quais oferecem um desempenho superior a todas as outras opções. Estas opções encontram-se nos menus Rede e Armazenamento, respectivamente. No menu Armazenamento devemos também aproveitar para otimizar a caixa do disco, escolhendo a opção Force Write Back, que igualmente nos irá oferecer um melhor desempenho. Podemos também optar por emulação de vídeo QXL, a qual é capaz de oferecer um melhor desempenho gráfico do que os drivers VGA Standard. Relativamente ao vídeo, caso o nosso NAS tenha instalado uma placa gráfica dedicada, é possível ativar a função Pass-Through, de forma a que a máquina virtual possa aceder diretamente ao GPU. Finalmente, e apesar de não se tratar de uma opção de desempenho, devemos definir qual o layout do nosso teclado no menu Operação da consola e cujo default normalmente não é o português. No que diz respeito aos drivers Virt.io, devemos ter atenção que, sendo possível instalá-los para a placa de rede após o Windows estar a correr na máquina virtual, o mesmo não acontece com os drivers de disco. O que se passa é que o Windows não possui suporte nativo Virt.io, pelo que os drivers têm que ser incluídos durante a fase inicial do processo de instalação. A forma de concretizarmos isto consiste em configurar um segundo leitor de CD na máquina virtual, no qual devemos introduzir a imagem do chamado Windows Guest Tools, que é fornecido pela Knapp e que inclui diversos drivers adicionais, incluindo os Virt.io para o disco e a placa de rede. Para tal, basta aceder ao menu CD/DVD do Virtualization Station 3 e clicar em Adicionar dispositivo. Depois, no ecrã principal, com a informação da máquina virtual que estamos a criar, devemos clicar no símbolo do disco óptico e escolher Insira o CD de ferramentas de convidado, ou seja, o Knapp Guest Tools. Vamos então arrancar a máquina virtual pela primeira vez. Aqui poderá surgir um erro por causa da emulação UEFI. E, como instalamos dois leitores de CD, a máquina virtual tentou arrancar a partir da unidade errada. Caso isto suceda, basta sairmos deste ecrã, escrevendo Exit e selecionar depois no menu Boot Manager o arranque a partir da unidade certa. A partir daqui vamos ter o processo normal de instalação do Windows que queríamos se estivéssemos a usar uma máquina física. A única diferença é que, quando chegar o momento de instalar o Windows no disco, não irá aparecer qualquer unidade. Isto porque, como vimos no início, escolhemos usar a interface Virt.io e o Windows 11 não inclui esses drivers. Vamos então navegar pelo disco Windows Guest Tools
até à subpasta AMD64 da pasta Win10, uma vez que estamos a instalar uma versão de 64 bits do Windows. Caso a máquina virtual fosse para um Windows de 32 bits, a pasta a selecionar seria a x86. Clicando em OK, iremos depois ter perante nós diversos drivers. Basta escolhermos um de cada vez, aqueles que dizem respeito aos drivers virt.io e prosseguir a instalação como faríamos normalmente. Uma vez instalado o Windows 11, e caso queiramos, podemos concluir a instalação dos drivers do Windows Guest Tools. Neste exemplo fizemos isso porque inicialmente escolhemos usar gráficos QXL em vez dos normais VGA. No primeiro arranque, o Windows 11 irá instalar por default os drivers VGA, mas depois podemos e devemos instalar os drivers corretos. Uma vez encerrado o Windows, podemos então voltar a aceder ao menu principal do Virtualization Station 3 e injetar o conteúdo das duas unidades virtuais que tinham o ISO do Windows e as Guest Tools. Para isso, vamos clicar no símbolo do disco óptico e fazer um clique simples sobre a frase, que nos mostra qual o conteúdo do disco inserido na unidade virtual. Perante o diálogo que surgirá, basta clicar em OK. Uma vez instalada a máquina virtual, vale a pena lembrar que podemos criar diversos utilizadores que nada têm a ver com os utilizadores normais do NAS, a quem é possível fornecer privilégios de acesso para uma ou mais máquinas virtuais e até privilégios diferentes consoante as máquinas instaladas. Basta para tal acedermos ao menu Gestão de Conta e clicar em Criar usuário no canto superior direito da interface. Note como podemos atribuir diferentes privilégios a cada uma das máquinas virtuais instaladas, que podem incluir a pura negação do acesso até privilégios de visualização e de controle total. Uma vez criados os utilizadores e atribuídos os privilégios de acesso, podemos partilhar com esses utilizadores um link para acesso direto às máquinas, desde que o nosso NAS esteja acessível através da internet, claro. Para isso, vamos regressar à interface principal da aplicação e selecionar o ícone de partilha. Note-se como as opções que surgem na caixa de diálogo incluem não apenas a partilha de acesso através do IP local da máquina, mas também do seu IP público e do nome que criamos para facilitar a partilha no serviço MyKnap Cloud. Os links, por uma questão de segurança, podem ter uma duração limitada no tempo, fim do qual expiram. Para criarmos um link temporário, basta selecionar a caixa de verificação, especificar uma data de expiração para links e escolher o último dia a partir do qual o link deixará de funcionar. Note-se que o Virtualization Station 3 pode também ser usado para realizar o backup das diversas máquinas virtuais instaladas no NAS, bastante para isso aceder ao separador Backup e Restauração. Depois, clique em Fazer Backup de VM. O passo seguinte é escolher qual a máquina virtual da qual pretende realizar o backup. Depois escolha o local onde o backup será gravado. Note que pode tanto ser numa pasta do próprio NAS como num segundo NAS, local ou remoto. Pode também definir mais do que uma cópia de retenção, ou seja, diferentes versões da mesma máquina virtual. Pode escolher entre 1 e 64 cópias. Termine clicando em Finalizar e escolher se pretende agendar esta tarefa ou executá-la de imediato. O processo inverso é igualmente simples. Basta no mesmo ecrã escolher o ícone de restauro do backup pretendido ou então clicar no canto superior direito no botão Restaurar VM. Neste caso, há um passo adicional que consiste em identificar qual a pasta onde se encontra a máquina virtual a restaurar. Note-se que o processo de restauro pode substituir a máquina virtual a que diz respeito o backup ou, pelo contrário, criar uma nova máquina virtual. E pronto, esperamos que tenham gostado de mais este tutorial. Na descrição encontram também links diretos para outros vídeos que fizemos anteriormente sobre estes temas e que poderão ser-vos úteis. Caso tenham dúvidas, como é habitual, convidamos-vos a deixarem as vossas dúvidas na caixa de comentários e tentaremos responder o mais rápido possível. Obrigado e até à próxima!